Olá, boa noite, tudo bem? O tema da nossa aula seria, eu escolhi o tema leitura e escrita, né? Como incentivar a leitura e desenvolver a habilidade de escrita dos textos por meio de redação e produção de textos, né? E esse tema eu acho ele bastante interessante porque vai buscar incentivar as crianças, os alunos, não necessariamente só crianças, né? Mas vai buscar incentivar para que o aluno possa praticar a leitura e a escrita de textos. E como conteúdo, né, o que eu pensei, eu planejei, seria textos que sejam contextualizados de acordo com a realidade do aluno, né, de acordo com a realidade do educando, porque textos assim vai incentivar com que as pessoas, os estudantes, eles queiram mais ler e praticar a escrita, porque a gente sabe que é bem complicada essa situação, tem muita gente que lê só por ler ou não sabe ler. Ainda existe, né, mesmo no século XXI, ainda existe essa realidade bem presente na escola. E o objetivo geral do plano de aula, da nossa aula, seria conhecer os textos que, por exemplo, que a comunidade, conhecer os textos que tem na comunidade, conhecer a história da comunidade, né? Para que possa se trabalhar a importância de textos assim, contextualizados de acordo com a realidade do aluno, como fala o educador Paulo Freire, né? Que ele deixa essa estratégia de incentivar os alunos de acordo com os textos contextualizados com a realidade. E aí, para o primeiro momento, a professora poderia apresentar algum texto, né, contar a história da comunidade, né, e em seguida pedir para que os alunos reproduzissem os textos, criassem textos de acordo com a história que foi contada. Isso seria uma estratégia, né, também. Buscar fazer poesias com temas relacionados à comunidade, à história de vida também, né? Eu gosto muito de estudar a história de vida. Eu acredito que a história de vida das pessoas, a história de vida da gente, ela tem uma importância muito grande. E a partir do momento que a gente incentiva os nossos alunos a escrever a sua história de vida, a contar a sua história de vida, a falar como é a sua vida, de uma certa forma, quem conta, quem fala, quem se expressa, também se sente importante. Às vezes se faz necessário a gente se colocar no lugar do outro, ouvir o outro, ouvir os nossos alunos, ouvir os pais dos nossos alunos. Isso é bastante interessante também. Esse tema, né, de leitura e escrita, ele é um tema que antigo, né, que já vem sendo falado, não é de agora, mas que a gente sempre bate na tecla de que é importante a leitura e a escrita. Leitura e escrita. E como fazemos isso, né? Se não tiver um incentivo de casa, se não tiver um incentivo na escola, porque muitas vezes a gente se depara com realidades de que o professor reproduz. A aula que eu dou nessa turma, eu dou nessa outra turma, e muitas vezes não busca metodologias, não busca conteúdos inovadores, não buscam trazer essas coisas, essa realidade para dentro da sala de aula, né? Para tornar uma aula mais atrativa. Muitas vezes se torna uma aula cansativa, uma aula que nos causa
tédio, vamos dizer assim, fadiga, porque é só aquela coisa falada, falada, falada. Muitas vezes os professores gritam com os alunos e isso, de uma certa forma, nos prejudica, né? Nos prejudica. Material didático para ser reproduzido de acordo com esse tema, o material didático poderia ser, no momento eu não fiz nenhum material didático, né, para essa aula, porque o material didático será construído de acordo com a aula, de acordo com o que fosse passando na aula. Por exemplo, contar a história. Outra estratégia que eu acho bastante interessante é poesia de cordel, né? Lá na minha comunidade tem o Guardião de Sementes, que ele escreve poesia e como metodologia, como recurso didático, levar esse cordel, né, dele contando a história da comunidade, contando a história da importância da natureza. Como, por exemplo, ele tem um verso que ele diz assim: eu sou a mata nativa, eu sou orgânico e agroecológico, eu faço esse meu trabalho, eu faço porque eu gosto, porque daqui mais uns tempos quero fazer e não posso. E aí, sucessivamente, ele vai contando a sua história de uma forma que se torna aquela coisa gostosa de ler. Não é aquela coisa chata, não é aqueles textos chatos, né? E para início, para as pessoas que estão iniciando esse processo de se inserir na leitura, de se sentir prazer em ler e gostar, partir desse processo de trazer leituras que sejam de acordo com a sua realidade, vai fazer com que o aluno tenha mais interesse em ler, em praticar a escrita, em investigar o que se passa na sua realidade, na sua família, na escola. E isso seria mais ou menos nessa parte, né? A leitura e a escrita, como incentivar a leitura e a escrita e desenvolver a habilidade da escrita dos textos por meio de redação e de produção de textos.